Condomínio seguro não é sorte, é decisão. Tempo de Condomínio. Olá, eu sou Diego Oliveira, diretamente aqui do estúdio da Tempo FM, esse estúdio lindo e fantástico, feito especialmente para você, síndica, para você, síndico, gestor condominial. Como você sabe, todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, tem um novo episódio do nosso programa Tempo de Condomínio Podcast. Então não perde tempo, já segue aqui, se inscreve no canal Tempo FM Oficial, né, e já compartilha, lógico, nos seus grupos aí de moradores, de prestador de serviço, né? Quanto mais gente puder absorver esse conteúdo, melhor o mercado vai estar. Então eu recebo aqui na nossa bancada, pela primeira vez nesse novo formato, né, o grande amigo Wagner da PHD Tech e meu amigo Lopes da CEPOL Escola de Portaria. Vou começar por você, Lopes. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego. Muito obrigado. Parabéns. Gostou? Muito bom estar aqui. Eu falei pra você, não estava brincando, né? Tá, excelente. Você viu a construção lá. Vi. E aí, Vaguinho, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego. Primeiro quero elogiar aqui teu estúdio. Maravilhoso, viu? Aconchegante. É nosso. Aconchegante, né? E assim, bem profissional. Bacana. Parabéns. Bom, o ponto é controle de acesso, segurança patrimonial, dispositivos, apps, né, novidades para melhorar a segurança e a performance na segurança dos condomínios. Então, vou começar com você, Wagner, que tem aí alguns anos de experiência, né, em instalação de dispositivos, equipamentos, softwares que visam facilitar a segurança e o controle de acesso dos condomínios. Como é que você enxerga hoje o mercado, né, da segurança de uma maneira geral? E como a PHD Tech hoje pode facilitar a vida dos síndicos que precisam melhorar os seus sistemas, né, de controle de acesso? Diego, o mercado de segurança eletrônica, eu costumo dizer que ele é tão aquecido, né? Ele está tão fervendo no momento que tem até quem não sabe trabalhar está no mercado, né? Então, assim, existe uma necessidade muito grande de tecnologia, porque a tecnologia, ela ajuda demais na segurança do condomínio, né? Então, assim, ela fazendo uma boa implementação, que é a boa implementação, uma boa instalação, um bom treinamento com a portaria, que isso é importante demais. E os processos sendo bem ajustados, com certeza o nível de segurança do condomínio vai aumentar muito, né? Então, ele tem que ser casado com o ser humano, né? A gente tem ali a portaria eletrônica, que não tem a pessoa, mas mesmo não tendo porteiro, a gente precisa do comportamento do ser humano. Porque se o morador ele burlar a segurança, os procedimentos de segurança, não há equipamento, não há porteiro bom que vá conseguir trazer segurança para o condomínio. Por exemplo, a gente já se deparou em uma situação de uma portaria eletrônica, o morador abre a porta para um prestador de serviço sem ele saber quem é e botou para dentro do condomínio. Então são comportamentos que burlam a segurança. Se isso no condomínio só entra quem está cadastrado pelo facial, então ele tem que deixar a pessoa entrar em contato com o morador que está precisando daquele serviço e aquele morador liberar. Porque na hora que o morador libera, fica o registro que foi aquele morador daquela unidade que liberou aquele prestador de serviço. Aí vai ter o registro de quem foi que abriu, a imagem da câmera, tudo registrando. Então, o equipamento, a tecnologia, ela funciona sim, mas precisa do procedimento para que seja funcional. A gente, cada vez que passa, a gente cria mais formas de não depender do ser humano, mas hoje a gente depende muito do ser humano que funcione de forma adequada. Atenção, gestor, condomínio seguro não é sorte, é decisão. Agora eu passo a fala aqui para o meu amigo Lopes, ele que é especialista em segurança patrimonial, também proprietário da CEPOL, a maior escola de portaria do Norte e Nordeste. Isso. Eu consigo afirmar seguramente isso. Lopes, pegando um pouco aí da fala do Wagner e pela tua experiência, né? Hoje o síndico que não trabalha a sua segurança, ele ainda está naquele modo de tomar decisões quando acontece o sinistro. Quais são aí os principais erros que esse gestor, no momento de uma consultoria, você já enxerga de cara? Quando você visita um condomínio, o que você consegue observar para dar um diagnóstico para ele realmente tomar uma decisão antecipada antes que aconteça o pior?
Pronto, Diego, excelente. Tá? Inicialmente a gente sai do condomínio, faz uma análise dos indicadores de violência da área. Depois a gente vai verificar a parte perimetral, estrutural, iluminação, vegetação. Depois você entra para a portaria, né? Verificar quais os recursos e os meios. Né? E aí você vai avançando dentro de toda uma análise que envolve câmeras, alarmes, controle de acesso e procedimentos. Tá? O grande desafio que a gente tem e que eu sou totalmente favorável à tecnologia, já que estamos falando de tecnologia, é a utilização de aplicativo. Por quê? Porque a atualização cadastral é a informação mais básica de uma portaria. Um porteiro ele precisa ter a atualização cadastral. Quando é no papel, Diego, pela experiência, todos os dias eu estou em condomínio, realizando análise de risco, treinamentos, é a desinformação. Hoje é fácil invadir um condomínio? Esses condomínios aí que você já tem visitado, são mais de, o último dado que a gente recebeu do Sebrae, mais de 9 mil empreendimentos aí em Fortaleza, região metropolitana. O bandido hoje consegue facilmente adentrar, invadir um condomínio por falta de tecnologia, às vezes, por falta de uma integração ou de profissionais não bem treinados ou formados, orientados. Você vê isso no dia a dia? Diego, é uma resposta muito difícil para mim, tá? Porque eu digo para você que não. De forma contraditória, eu falo que não é fácil um criminoso entrar no condomínio. Tá? A sensação que o morador tem no condomínio é de segurança ou de insegurança? É de segurança. O morador ele tem uma percepção, porque ele vê muro, vê câmeras, vê cercas. Muitos decidem morar em condomínio por essa percepção. Por conta da segurança. Né? Quando você está com a equipe, com o gestor, num treinamento em que você já conhece, a primeira coisa que eu faço quando eu entro no condomínio é entrar na portaria, sentar na cadeira do porteiro para me colocar no lugar dele. Então, quando a gente percebe vulnerabilidades e conversa só com a equipe, toda a equipe ela entende que há uma insegurança, há vulnerabilidades. Por quê? Porque a equipe sabe as dificuldades de deficiências de segurança que tem. Então, eu entendo que o pensamento é que o morador tem que ter boa sensação de segurança, que a pessoa mal intencionada, ele entenda que aquilo ali é um castelo, de que ele deve ser desencorajado. A gente está falando do criminoso, ele tem que fazer as ações dele fora. Né? Que ele não ouse entrar no condomínio, porque no condomínio tem recursos. Agora, como é que é a aplicação e a utilização desses recursos, aí é o desafio. Então, assim, entrar num condomínio, qualquer um de nós entramos diariamente. Não precisa ser bandido para entrar no condomínio sem ser cadastrado. Então, desencorajo algum tipo de pensamento em adentrar no condomínio, porque realmente é um ambiente seguro e é para ser seguro. Agora, se é seguro, é o desafio. Bom, se é para ser seguro, nas tuas avaliações, se você pudesse enumerar os principais erros de procedimentos, né? E aí falando de portaria, né? Da parte humana, que está dentro do processo de segurança, quais são as maiores falhas que você consegue identificar na atividade mesmo do colaborador, seja por falta de treinamento, orientação e postura? A boa postura, a utilização do interfone, né? A boa postura, o monitoramento das imagens do condomínio, a paciência, né? Que o porteiro não deve ter pressa com relação aos procedimentos de cadastros de visitantes, prestadores de serviços, a tomada de decisão, que o porteiro, a gente passa 15 minutos dentro de uma portaria, é uma loucura. Eu imagino, sai. E eu ainda vou além. Aqueles que possuem dispositivos sonoros, televisão, rádio, como isso impacta numa visão de gestão de segurança? Qualquer recurso que tire a atenção do profissional de portaria, ele é prejudicial ao serviço. Então, tem que se abolir culturas que ainda existem de televisões dentro da portaria, né? O desafio muito hoje é comportamental com o profissional, com relação a ele estar desatento com a utilização de telefone celular. O treinamento hoje se bate muito forte com relação a isso, porque tira a atenção para assistir um jogo, para assistir um filme. Então, a gente busca muito a conscientização, porque ele é contratado para estar atento. Quem tem que estar tranquilo, em repouso, é o morador na sua residência. Legal. Wagner, falando de dispositivos, né, e tecnologia
que envolve a parte de controle de acesso, consequentemente a segurança, até porque o início, né, e o fim, pode ser também o fim, de todo condomínio começa lá com acesso de pedestre e acesso de veículos. Hoje, o que é que você pode afirmar de tecnologia de ponta que é possível hoje os gestores implantarem, né, e tirar versões desatualizadas para aprimorar não só o controle, mas também a performance, né, da equipe de portaria, da equipe de gestão? Diego, eu costumo dizer que a gente não consegue fazer Ctrl+C e Ctrl+V, né? Eu acho que cada proposta é personalizada para cada condomínio. Então, assim, às vezes são condomínios, um vizinho do outro, na mesma avenida, no mesmo bairro, mas a cultura dos condomínios são diferentes. A estrutura da portaria, do portão, tudo é diferente, né? Mas, de uma forma geral, o que a gente percebe, eu acho que o Lopes vai concordar comigo, é a cultura de não ter o procedimento e de não ser aceito aqueles procedimentos com o entregador, que é o procedimento de segurança do cadastro, de não cadastrar aquele visitante, entendeu? E a gente percebe que a maioria desses furtos que existem são pessoas realmente prestadores que estão ali passando rápido no condomínio. O cara só vai fazer aquela entrega e sai rápido. Mas a gente tem muito histórico que essa pessoa faz esse procedimento de furto dentro do condomínio nessa visita bem rápida, né? E não adianta o síndico ou o gestor imaginar que só comprando equipamentos o condomínio dele vai estar seguro. Não, né? Eu vou te falar um caso que aconteceu com um cliente nosso, e ainda bem que ela seguiu a nossa orientação. Vou falar de reconhecimento facial, né? Hoje é uma febre, né, de Fortaleza, reconhecimento facial em boa parte dos condomínios, né? E a gente faz isso. Então a gente sempre fala o seguinte, se for botar reconhecimento facial, vamos botar no mínimo 3 ou 4 reconhecimento facial, para você registrar a entrada e a saída. Muita gente acha que o controle tem que ser só na entrada. Ele também tem que acontecer na saída. E aí um cliente foi e colocou reconhecimento facial na entrada. Mas na saída ele não deu permissão para a saída só com o botão. Porque o que é mais utilizado hoje você coloca facial para entrar e para quem sair não precisa registrar, é só apertar o botão. Então assim, quem entrou, qualquer pessoa pode sair. E é uma falta de segurança nesse procedimento. Foi o que aconteceu em um condomínio nosso, ele não tem botão para saída, a gente indicou que não colocasse. A gente faz a indicação, mas o síndico é que decide como é que vai ser colocado. Do gestor, né? Exatamente. E aí ela decidiu não colocar esse botão. Aí o que foi que aconteceu? Aqui próximo a Beira-Mar, a pessoa veio com um companheiro, subiu, que ele conheceu na festa, e quando ele desceu ali com a bolsa, com um notebook, com um furto. Deu aquela Boa Noite Cinderela, aquela famosa conhecida. Sim. Só não conseguiu sair do condomínio porque não tinha os botões de saída liberada. E também o porteiro se atentou, porque aí quando a saída é responsabilidade do porteiro, ele se atentou que o cara tinha entrado com o morador e estava saindo sozinho com a mochila. Isso na madrugada. Ele foi e perguntou pelo morador, o cara disse que tinha ficado dormindo e ele não poderia sair com aquela mochila. Então, assim, teve o procedimento do porteiro. Então, foi muito importante isso, né? Claro, teve a negligência do morador de ter levado uma pessoa que ele não conhecia para dentro do apartamento, e aí ele correu o risco, tanto ele como os outros moradores. Puxando aí como base a bola da vez, né? Que é a facial, né? O registro facial e também na questão de veículos. Existe já dispositivos de acesso e liberação do veículo de forma automatizada, mantendo controle. Como é que lá na PHD Tech você consegue fazer essa integração? Porque, como você falou, não basta instalar. Tem um conjunto de fatores, tem a integração com a equipe, né? Pessoas que estão lá envolvidas, porteiros e outros agentes, e os moradores. Sim. Como é que vocês conseguem, no processo de implantação, fazer essa integração? Como é que é feito? Pronto. Eu vou iniciar sobre a questão orçamentária, né? É feita uma cotação de forma geral com a empresa que cobra mais barato para fazer um controle de acesso. Só o controle de acesso é muito mais do que colocar ali um dispositivo para autenticar a entrada do veículo. Ela vai muito mais do que isso, né? E aí existe uma prática dentro do nosso mercado de ser empresas separadas para fazer isso. E aí a gente costuma dizer que cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Então não é culpa de ninguém. Então assim, tem uma empresa que faz a parte de cancela, de automático, tem uma empresa que faz a parte de antena, ou de leitura de placa, ou de controle remoto, que aí seria a outra do controle de acesso, e uma terceira que é responsável pelos cadastros, né?
Aí o síndico vai falar com um, não, o problema é do 2, é do 3. Pronto, aí assim, aí cada um está preocupado em só vender o seu produto. E quando você contrata uma empresa que está preocupada realmente de entregar uma solução, no caso da nossa empresa PHD, ele vai estar preocupado com a carona, que na hora que você tira aquela responsabilidade do portão de veículo, do porteiro, vai ficar 100% automatizado. Sai da mão do porteiro a responsabilidade e vai para a mão do condomínio. Então a gente tem que montar um projeto onde não tem a questão daquele efeito carona, de entrar 2, 3 carros de uma vez só. O carro que não tem registro. Sim. Tudo bem, aquele carro que tem registro, ele conseguir passar de forma registrando, de forma segura, mas que seja cadastrado. Agora aquele que não é cadastrado. Agora o nosso desafio PHD é o quê? Que o síndico compre a ideia, porque um sistema bem montado, ele é um valor totalmente diferente de qualquer sistema. Mas evitando aqui falar em números e valores, eu sei que faz toda a diferença numa entrega. Não existe você comparar um carro de alta performance com um popular. O resultado esperado é o mesmo, é ter a condição de chegar em outro lugar através de um automóvel, mas depende muito do nível, de como é que você quer chegar. Então, eu acredito que o sistema, o que você falou, vai muito de encontro ao que você quer de resultado, né? E quando se quer segurança, você não pode economizar. Isso é fato, foi bem falado pelo Lopes. Mas no sentido, Lopes, de fazer essa integração, né? O Wagner falou bem, hoje o síndico é uma empresa para... Você até no começo falou, né? É uma empresa para cerca, uma empresa para não sei o quê, não tem uma empresa que resolva tudo. Pelo menos aqui a gente tem o Wagner, que acabou de dizer que na parte de controle de acesso, ele faz toda a integração. Porém, existe o estudo de pessoas, né? Que eu acho que agora você pode falar para o profissional da portaria. Aquele que é alheio à tecnologia. Pasmem, eu recentemente passei por uma consultoria e o colaborador pediu para sair do condomínio porque não queria aprender a mexer nos dispositivos. Não queria aprender a usar a ferramenta para liberar o acesso. Isso, com certeza, não é um fato isolado. Lá na CEPOL, como é que você trabalha esse estudo, né, essa entrega e a cabeça mesmo do profissional, que eu sei que é um universo gigantesco, e aqui eu saldo todos os profissionais da portaria, né, todos os profissionais Honda, que a gente sabe a dureza que é lidar com o dia a dia e tocar esse avião condomínio aí nas cabines de portaria. Mas é importante hoje o profissional se qualificar, né? Exatamente. O desafio é realmente... O treinamento é o caminho, né? Porque o treinamento você se depara com as etapas que são definidas nos protocolos, tá? Geralmente um porteiro, desculpa, um porteiro, ele, no seu primeiro emprego, quando ele entra numa portaria, ele se assusta, porque ele pensa que é só abrir e fechar portão, né? E ele se depara com recursos, tecnologia. Hoje o desafio é integrar. E o treinamento faz com que ele auxilie na tomada de decisões, o que é importante, o que não é importante, o que é urgente, o que não é urgente, né? Porque ele faz 10 coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, a ambientação, e também depende do nível de interesse do profissional. O profissional ele também tem que ser vocacionado para a atividade de portaria. Tá? Não é só o emprego 12/36. Então, muitos profissionais, eles têm esse pensamento, né? Nós formamos porteiros todos os meses, e é um choque, porque eles entendem que não é só abrir e fechar portão, é uma complexidade muito grande, que envolve atendimento, que envolve segurança. Tá? Então, o treinamento constante, que você faz um alinhamento com a equipe, o treinamento não é individualizado, né? Muitas vezes o porteiro, ele utiliza os recursos que já tem no condomínio, mas ele não consegue explorar, ele não consegue interagir. Então, minha grande crítica da tecnologia, muitas vezes, não é a própria tecnologia, mas como ela é direcionada, como ela é mal utilizada, como ela é economizada, né? E como ela é mal interagida. Então, assim, a gente tem que estimular a dinâmica e a tecnologia para ela minimizar a carga de atribuições de um profissional de portaria, né? A questão das encomendas hoje é um desafio muito grande, né? Os porteiros, eles passam o tempo todo, grande parte do plantão, de cabeça baixa, conferindo, registrando. Então, a gente depende da entrega, da análise, da segurança da encomenda.
Então, é um desafio muito grande. Chegou o caminho E hoje a encomenda não tem mais hora para ser entregue, né? Mesmo tendo lá no regimento alguma letra específica, às vezes tem, às vezes não tem, mas chega encomenda a qualquer hora e qualquer momento. O problema, Diego, hoje não é nem a hora, é a infraestrutura das portarias. Quem dera, Wagner, se a gente fosse engenheiro e a gente conseguisse agora construir portarias inteligentes. Não é com tecnologia, não, é com fluxo. Né? Eu sou muito crítico da engenharia e da arquitetura, porque se projetam belos condomínios, belos prédios, mas eles falham na funcionalidade da portaria. Então, isso é tão difícil que começa da construção e o profissional tem que se adequar aos moradores também. Bom, aí a gente está falando do problema estrutural. E os problemas emocionais? O que é que você pode aqui dar o relato, né, do que você vê no dia a dia? E às vezes profissionais abandonando postos por pressões emocionais e também o inverso, né, por acordos, né, fora do padrão, com o morador, privilegiando um ou outro morador. Como é que você trabalha isso nas suas capacitações? Bom, primeiro que o profissional que vai trabalhar na portaria, como é uma classe trabalhadora média, baixa, tá? Primeiro existe um choque de realidade de vida, né? Ele sai da sua casa, do seu subúrbio, da sua residência simples e vai trabalhar num prédio de luxo. Então ele tem que ter essa aceitação. Segundo, a postura, né, de não entrar numa zona de conforto. Ele tem que ser técnico, ele tem que ser profissional, ele tem que ser imparcial. Tá? Isso compromete tudo. A gente entende que a portaria é a central de segurança de um condomínio. O porteiro ele tem a preocupação, o plantão todo, de manter os portões de veículos e de pedestres fechados. E muitas vezes a própria porta da portaria ele deixa aberto. Então isso compromete até o acesso dele. Então, um recado para o porteiro básico: mantenha a portaria fechada, porque pode evitar um acesso indesejado, vai evitar também a aproximação de morador, de prestadores de serviço para querer conversar, para querer beber água no banheiro. Então, assim, a capacitação hoje, ela envolve um conjunto de percepções, atendimento, segurança, mas comportamentais. Bacana. Fala para a gente encerrar aqui esse bate-papo extremamente importante aí para síndicos e gestores que acompanham, querem se aperfeiçoar no mercado condominial. Dá o recado para o síndico que está precisando de uma consultoria de segurança e uma capacitação, né, uma atualização para o seu condomínio, que pode esperar aí da CEPOL. Bem, a CEPOL, desde 2002, Diego, são 24 anos trabalhando na área condominial, com treinamentos e capacitações de cursos de síndicos profissionais. Então, eu ofereço o meu máximo com a mentoria com relação à segurança para síndicos e treinamentos de capacitação e aperfeiçoamento com diversos temas, né? Existem diversos tipos de treinamentos. Um treinamento muito utilizado recentemente é com relação à violência doméstica, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Atendimento, segurança. Então, é um conjunto de ações para que a gente possa ir assessorando o síndico a respeito da responsabilidade e da segurança do condomínio que ele tem, e, ao mesmo tempo, está motivando e certificando com os colaboradores, né, e atualizando com treinamentos. Então, aí você consegue motivar e contagiar positivamente o síndico e a equipe. Deixa os contatos aí para os nossos telespectadores. A CEPOL, tá? Instagram, Escola de Portaria, telefone 85 981882999 e direto comigo, 859-9214-1717. Será um prazer conhecer o seu condomínio. Ótimo. Vaguinho, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo aqui, muito construtivo, né, para o mercado condominial, para o síndico que está passando agora por um processo de atualização do seu sistema de controle de acesso. E escutou até agora o nosso programa, você falou aí dos problemas, das pegadinhas de mercado, o que ele pode usufruir, o que ele pode prever, né, de uma proposta da PHTEC. O que você pode entregar em forma de consultoria e proposta comercial? O que eu posso te dizer, Diego, que a gente nunca faz Ctrl+C ou Ctrl+V, que normalmente o mercado faz, né? Eu tenho esse produto que eu coloquei num condomínio, não. A gente vai, como o Loco faz a avaliação, questão de segurança, a gente também vai fazer isso, né? Então, a gente tem a responsabilidade de entregar a melhor solução, né? E é uma proposta personalizada, Personalizada, né? A gente vai lá no condomínio e a gente avalia tudo que o condomínio tem, desde a parte da automação
a parte do controle de acesso e a parte do software aplicativo, né? Então, nós somos uma das únicas empresas que consegue entregar toda uma solução. A automação, o controle de acesso e o software aplicativo, né? Onde ele vai fazer um convite facial, onde ele vai fazer a reserva de espaço, o controle das entregas, né? Isso tanto para condomínios de pequeno porte como para condomínios de grande porte, né? Então a gente tem a expertise de atender os dois públicos. Deixa pra gente aí os contatos comerciais da PHD Tech. Show. Você vai entrar na nossa rede social, que é @PHDTech Tecnologia, no Instagram, e também no nosso site, que é phdtech.com.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 985772691. Esse é meu contato pessoal, você pode falar diretamente comigo, que a gente vai até teu condomínio para fazer uma avaliação técnica referente ao teu controle de acesso. Se tu está bem organizado, se tu está bem assessorado, a gente só vai te dar, tu está bem, tu está caminhando tranquilo, segue o que tu pode melhorar isso. A gente faz isso de uma forma imparcial. É gratuita essa visita? É gratuita. Estavam me perguntando aqui, ó. Não, é gratuita. 100% gratuito, 100% né? gratuito. Queria agradecer imensamente meus parceiros, amigos aí de luta condominial. Desejo ainda mais sucesso e bons negócios para vocês e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, Diego. Valeu, Obrigado. Valeu, Diego. E agora, pessoal, recebo aqui uma grande honra no nosso estúdio, Bruno Gugel. Ele que é um grande parceiro aqui do projeto, né, do projeto Rede Unicom. Já esteve no formato Tempo de Condomínio ainda na rádio. E pela primeira vez está iniciando aqui esse conteúdo também nesse formato podcast. O Bruno, ele que é sócio-diretor do app Severino, o maior e melhor app do estado do Ceará, com vários anos aí de história no mercado condominial. Seja bem-vindo, boa tarde, Bruno. Diegão, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. O estúdio aqui está de parabéns, viu? Muito bacana a estrutura de vocês. Então é sempre um prazer a gente estar compartilhando conhecimento aqui desse mercado condominial. Bom, a gente sabe que o Severino, né, ano após ano vai se aprimorando. Quando se fala em tecnologia, o avanço aí não é mais nem anual, é mensal. Todo mês, a cada 3 meses aparece uma novidade. O que você pode falar aí para os nossos síndicas, para os nossos síndicos que acompanham aqui o nosso episódio, como as principais novidades do app para aqui o mercado do Ceará? Perfeito. Diegão, nós começamos essa jornada, vai fazer 10 anos, né? Esse ano, 10 anos de estrada. Nós temos hoje mais de 120 mil usuários, né, no aplicativo. E ele foi criado aí para facilitar o dia a dia do condomínio. E nós temos aí muitas novidades, né? O mercado, como você falou, muito dinâmico. Então, todo mês aí tem sempre uma coisa nova, uma tecnologia aparecendo. E o que eu tenho para falar de novidade, uma delas, né, é a questão dos armários inteligentes. Que é isso? Opa. Armário inteligente e condomínio, como é que funciona isso? É legal, o armário inteligente, ele vem de uma dor, né, que o condomínio tem por causa do volume de encomendas que circula internamente, né? Para ficar claro aí para a síndica, para o síndico, o armário não vai falar, não vai pensar. Ele é inteligente em que sentido, em que aspecto ele funciona para reduzir a dor aí do síndico, da gestão operacional, com certeza, e eu acredito da portaria também, né? Isso, na verdade ele não fala, né? Não voa, mas o armário ele tem uma tecnologia embarcada nele que o entregador de encomenda, na verdade, ele não vai precisar ir diretamente ao porteiro, né? O porteiro muitas vezes fica ocupado ali cuidando de atendimento a prestadores de serviços, visitantes e condôminos, né? E ali a encomenda toma muito tempo dele. Então, o armário ele tem uma tecnologia que ele funciona de forma automatizada. Chega o entregador, ele vai direto ao armário, né? Eu posso dizer, então, para o condomínio que tem um armário inteligente aí fornecido pelo Severino, ele se torna mais seguro. Você já acaba com o acesso de prestador de serviço aleatório se movimentando aí por dentro do condomínio, e a gente que estuda segurança condominial, todo e qualquer acesso há uma vulnerabilidade, se você não tiver esse controle. Então, pelo que eu entendi, o armário ele fica no local estratégico já ali no início do condomínio, geralmente no eclusa, Isso, né? Exatamente. E toda essa conexão, prestador e equipamento, não passa mais pela gestão do condomínio, não é um fator de acesso que dependa do porteiro. Tudo a interação é toda ali. E acabou a interação, o prestador vai embora. Exatamente. Todo o processo é feito diretamente no armário. Então tem um totem, né? Fica ali o armário com visor e que o entregador ele vai direto no armário
ele coloca lá se ele está entregando uma encomenda, ele coloca qual o tamanho desta encomenda, porque o armário ele tem tamanhos, né, de compartimentos. E a garantia para o morador, e principalmente para o síndico, de que essa encomenda chegou, foi entregue. Porque uma das grandes dores do dia a dia dos síndicos é conflito entre o entregador e o próprio colaborador do condomínio. Chegou, não chegou, aí chega uma informação para o morador que foi entregue para o fulano de tal, e a encomenda sumiu. Como é que é o trato dessa informação, Bruno? Exatamente, isso é um problema que ocorre em muitos condomínios, né, que a parte dessa discussão, a encomenda chegou, aqui está dizendo que chegou, né? Aqui no site está dizendo que foi entregue e o porteiro disse que não foi entregue, né? Então tem toda essa segurança com relação a isso, porque é o próprio entregador que vai colocar essa encomenda dentro do armário, né? Existe também um ambiente monitorado, né? Não é somente um armário ali, mas você tem que ter um aparato ali ao redor, uma câmera, né? Para poder focar bem ali na lateral do armário, focar em quem está entregando essa encomenda. Então isso é também interessante, né? Para aumentar o nível de segurança. Já está dentro do pacote de vocês esse monitoramento ou não? Isso, não monitoramento, né? O condomínio ele vai cuidar mais dessa parte. Mas vocês dão toda uma orientação técnica, uma orientação, né? Perfeitamente. E assim, a parte mais importante, eu acredito também, depois de informar como funciona, é preço. Como é que está hoje se posicionando um equipamento desse? É venda, é manutenção mensal, é uma recorrência mensal, um comodato? Como é que funciona? Isso, o armário ele funciona com comodato, né? É um valor mensal que o condomínio paga. Então já está incluído a instalação do armário, né? O condomínio precisa só ter alguns requisitos básicos, que é ele já ter o local apropriado, coberto, né? Ter uma tomada de energia próxima e uma conexão de internet cabeada, né? Então a internet Wi-Fi não é confiável para a operação. Bom, já deixo aqui o QR Code, tá? Você que está interessado em ter uma proposta sem compromisso para o armário inteligente do seu condomínio, evitar essa dor de cabeça e também desafogar a atividade da portaria, né? Muito funcional e muito seguro aí para os condomínios que precisam melhorar essa performance da entrega e o controle das encomendas. Mas falando mais de novidades, né? E a nossa pauta principal aqui é tecnologia, né? Os apps e a IA, como elas podem facilitar e melhorar o ambiente condominial, trazendo mais segurança. Eu lhe pergunto, dentro do projeto Severino, o que a IA está oferecendo aí de melhorias dentro do teu app e como você enxerga o uso da IA como ferramenta para melhorar a gestão e a segurança dos condomínios? Perfeito, Diego. A IA ela veio para revolucionar, né, o mercado global, né? E a parte de condomínio não seria diferente. Então, a IA, no nosso projeto, ela está sendo aplicada em vários segmentos, né? Uma delas é o controle de acesso, porque às vezes o pessoal confunde muito a automação com IA, né? O pessoal às vezes vê um processo que é automatizado, ele acha que aquilo ali ele tem uma IA ali dentro, não necessariamente, né? Então, o que é que acontece? Com relação a controle de acesso, existem as automações, que você tem leitor facial, leitor de placa e tudo mais, mas você tem também a parte da IA, que é o quê? A parte inteligente do negócio, né? Então, você, por exemplo, uma coisa é uma câmera pegar você entrando no condomínio, né? Mas outra coisa é você saber quem está entrando, né? A câmera filmou você viu o rosto, ok, mas traduziu aí informação, aquele dado. Exatamente, né? Então, alguns pontos que a gente está trabalhando no nosso projeto para esse ano, né? Primeiro é focado no controle de acesso. Então, temos um produto que nós vamos lançar em breve, que é voltado para uma portaria autônoma, né? Principalmente portaria autônoma. É o que a gente chama de portaria remota? A portaria remota é a portaria que ainda tem o porteiro, né? Que ele opera... Eu chamo o mordomo. E o porteiro atende lá na central, né? E a portaria autônoma é aquela que não tem porteiro, certo, né? Ela pode servir para essas portarias autônomas, né? Que são condomínios menores. Já tem data aí para essa novidade? Vemos aí nos próximos 2 meses. Até dezembro, né? Esse ano. Mas esse primeiro semestre a gente tem novidade, né? Legal. Então o atendimento, ele vai ser, na hora que o visitante ele apertar lá no interfone, já vai atender um IA falando com ele, né? Dando as boas-vindas, perguntando para onde ele vai, quem ele vai visitar. E baseado nas informações, ela vai ligar para o proprietário, fazer uma ligação.
e vai informar que aquela pessoa está aguardando lá fora e pergunta se ele autoriza, se ele não autoriza. Então, todo o processo ele é... Bruno, pegando esse gancho dessa demanda, e a gente sabe que custo condomínio pessoas reflete muito, né, na despesa da taxa de condomínio, e quanto mais tecnologia, aí veio a portaria remota, os dispositivos de controle, mas a gente se deparou com realidade de condomínios que não conseguem aderir a 100% à tecnologia, vão sempre precisar de pessoas pela quantidade e número de pessoas transitando, né? Não só os moradores, mas prestadores de serviço, enfim. Para essa tua novidade e pela tua experiência, né, que você já está aí 10 anos no mercado, existe hoje um padrão de condomínio que se adequa a esse tipo de ferramenta? Nesse caso, dessa nossa proposta, são condomínios pequenos que utilizam a portaria autônoma, né? Ele não tem um porteiro, é um condomínio que se você colocar até uma portaria remota fica pesado. Não, o condomínio tem 10 unidades. O condomínio tem então, financeiramente, deve ser mais atrativo. Bem, né? mais atrativo, isso. Para esse tipo de condomínio, sim. Né? Bacana. Então, esse produto é mais voltado para esse público. E fora essa parte do controle de acesso, a gente tem outros recursos que a gente está implementando IA. Um deles também, que é bem interessante, é a IA voltada para documentos do condomínio. Então, como assim, né? Vamos pensar na realidade. O morador, ele é cheio de dúvidas ali dentro do condomínio. Ele não sabe decorar do que ele pode ou não fazer no condomínio. Ele tem documentos que orientam ele e que praticamente nenhum lê, né? Só lê quando realmente está ali nas últimas, ele vai procurar um regimento interno, uma convenção, etc. E a IA veio para quê? O condomínio publica os documentos importantes dentro do Severino, e o morador vai utilizar a IA no aplicativo para fazer uma pergunta qualquer que ele queira tirar uma dúvida. Buscador dentro do app? Dentro do app. Então ele vai perguntar, por exemplo, será que eu posso utilizar o som após as 22 horas no meu salão de festas? Então ela vai responder. O reportou aí uma reclamação às 23 horas, ele pode? Aí o app vai dizer lá, de acordo com o regimento, você não pode ter o som elevado a partir do horário. Exatamente. Então ele vai dizer, olha, de acordo com o artigo tal do teu regimento interno, você não pode. Então, eu posso transitar com meu pet em tal canto. Ou então, assim, a gente vai até mais além. Então, de repente, quanto foi que a gente gastou com tal item no condomínio no ano passado? Ele vai buscar no balancete, vai dizer, olha, no balancete aqui está indicando que você gastou tanto. Ou então, qual foi a assembleia que tratou sobre um reajuste da cota de condomínio? Vai dizer, olha, foi a ata da assembleia do dia tal. Então, ele vai servir como um guia para o morador e para o síndico também. Que a gente está implementando isso para os dois, né? Já tem data também dessa nova ferramenta? Nós estamos vamos lançar isso aí até o meio do ano. Legal. Para a gente finalizar, fala aí para a nossa câmera aqui, os nossos ouvintes, telespectadores. Está assumindo agora uma sindicatura, não tem ainda um conhecimento aprofundado sobre as ferramentas disponíveis no mercado. O que você orientaria para esse síndico, para essa síndica que está iniciando essa jornada de ferramentas, né? O que ele deve buscar na tecnologia que o mercado hoje oferece de uma maneira geral e qual o grande diferencial que a Severino, a app, pode estar oferecendo para ele também? Primeiramente, buscar recursos que ajudem no seu trabalho como gestor, né? Auxiliar na segurança do seu condomínio, não só o seu trabalho de gestão, mas a segurança dos condôminos, a segurança de quem entra no condomínio, né? A segurança das encomendas que entram no condomínio. Então é todo um conjunto de situações em que o síndico tem que buscar ferramentas inteligentes para que ele comece a diminuir o tempo com preocupação com esses problemas, deixar que o sistema ajude ele nisso e ele cuidar de assuntos mais importantes no condomínio. Então, um aplicativo de gestão de condomínio é essencial, né, para facilitar a comunicação, organizar as demandas dos moradores, para ter relatório de quem entra e sai no condomínio, né, para armazenar os documentos, para votar em assembleias e várias outras coisas, né? E existem os outros recursos que são recursos físicos, né, que a gente fala que são os equipamentos de controle de acesso, câmeras inteligentes, né, tem câmera que lê placa, tem câmera que tem analítico, que identifica quem está entrando ali no condomínio. Então, o meu conselho é que você sempre esteja antenado nas novas tecnologias, a gente está sempre antenado, sempre evoluindo a plataforma, e é isso. Então, com isso aí, você vai ser muito mais eficiente na sua gestão. Então, deixei para finalizar aí todos os contatos comerciais, redes sociais aí do app Severino, meu amigo.
Vai encontrar o app Severino no nosso Instagram, Severino App, no nosso site, severinoapp.com. Nosso telefone para contato, 859-9708-0008. Nosso e-mail é o comercial@severinoapp.com. Brunão, queria agradecer imensamente esse bate-papo aqui extremamente construtivo, né, para o mercado condominial. Desejo para você ainda mais sucesso e quando tiver efetivado aí essas novidades, traga que a gente vai compartilhar aqui para o mercado. Com certeza, Diegão. Que agradeço mais uma vez aí o convite e estamos sempre à disposição. Estamos encerrando aqui mais um episódio, né? Tempo de Condomínio Podcast. Para você que ainda não acompanhou os outros episódios, eu te convido a se inscrever no nosso canal, né? E já seguir. Aproveite, já salva e compartilha aí nos grupos de moradores. Eu te vejo na próxima terça-feira a partir das 14 horas, se Deus quiser. Obrigado. Tempo de Condomínio. Oferecimento Rede Unicom, especializada em segmento condominial. Única Serviços, mão de obra terceirizada. Megagem, Grupo Gerador e Bombas. Audite Consultoria, especializada na gestão de seu condomínio. Ícone Elevadores, distribuidor autorizado Cone Ortobras para todo o Ceará. Água Ouro Azul, uma mina de saúde. Top Clean, soluções em higienização profissional. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará.